O regresso ao poder de Donald Trump na América destapou uma realidade na Europa e colocou uma pergunta que nunca tinha ocorrido à maioria dos europeus. Sem a proteção norte-americana, estamos capacitados para nos defendermos da ameaça russa? Ainda há gente a querer morrer pela pátria? Porque ideal estaria disposto a dar a vida? Perguntas com respostas num ensaio de Cristiana Martins e Luciana Leider-Farb na revista do Expresso, deste fim de semana. Gostava só de deixar uma palavra à família do camarada, os meus sentimentos, as minhas condolências e o trabalho que ele iniciou aqui, nós iremos acabar, ou pelo menos iremos tentar acabar, sempre até à vitória. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Pela profissão que exercem, os casos mais evidentes são soldados, polícias ou bombeiros. Há pessoas que aceitam colocar a sua vida em risco para proteger a vida de outra pessoa. Dar a vida pelos outros ou dar a vida por alguma coisa em que se acredita profundamente, a liberdade, por exemplo. Com a ameaça que chega ao do leste, na Europa começou a perguntar-se: estás disposto a morrer pelo teu país? Ou aos pais: está disposto a enviar os seus filhos para a frente de combate? Em vários estudos de opinião, ficou claro que o patriotismo é tanto maior quanto maior é a ameaça externa. Morre-se por questões ideológicas, políticas e religiosas. Não faltam causas para glorificar a morte de alguém. Há quem entenda que existe honra em determinadas formas de morrer e há quem não veja sentido nenhum em estar disposto a dar a vida ou a tirar a vida. O episódio de hoje é uma conversa difícil sobre o que pode levar alguém a aceitar morrer. Em nome de quê? Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Cristiana Martins, viva Luciana Leider-Farb. Se o primeiro instinto de um animal é a sobrevivência, o que pode levar um ser humano a aceitar morrer por um ideal? Foi esta a pergunta que quiseram responder e porquê, Luciana? Bom dia. Havia muitas formas, de facto, de fazer este trabalho e temos a certeza que todas elas teriam sido possíveis. Não é um tema nada fácil. Não é um tema fácil. Mas para nós foi importante não nos centrarmos, por exemplo, só nas questões de política internacional, que são diariamente noticiadas e analisadas por quem sabe, mas decifrarmos também o que se passa connosco, seres humanos, quando somos ou nos sentimos ameaçados. E por isso levamos à questão da célula, como começamos o texto, não é? O primeiro instinto é o da sobrevivência, da autopreservação, digamos assim, mas também o da defesa, não é? A defesa também pode ser um ataque. A questão de mato para não morrer ou mato para que a minha comunidade, tal como a conheça, não desapareça, não é? E claro que me arrisco a morrer no caminho. A célula, de facto, reage biologicamente a qualquer tipo de ameaça, mas nós, como seres humanos, também. Só que a diferença é que nós temos as opções, a opção, a escolha de não atacar. E a discussão sobre esta opção é, no fundo, uma discussão muito antiga, que nos tempos recentes, após 80 anos de paz no continente europeu, ou de relativa paz, se quiseres, parece ter ressurgido com força, que está entre nós. As pessoas querem falar disto, querem responder à pergunta do que é que faremos se a guerra voltar. É isto, Cristiana, se a discussão que já existe há séculos, como estava a referir a Luciana, já se faz há tanto tempo, o que é que se justifica agora
este trabalho e esta discussão sobre a guerra, porque sobre a morte, ou o nós estarmos dispostos a morrer, é porque a guerra parece mais próxima? Sim, é verdade. Olá a todos. E é muito importante estarmos aqui a debater um tema sobre o qual todos nós temos um certo receio de falar, porque nos toca muito pessoalmente, muito diretamente, mas é cada vez mais pertinente e temos que estar realmente preparados para o debater. Quanto à questão da proximidade da guerra, é verdade que no continente europeu temos 80 anos relativo à paz, se tomarmos por referência a Segunda Guerra Mundial, mas tivemos já conflitos, claro, na Jugoslávia, exatamente, conflitos duríssimos. Mas não como este que parece que nos ameaça eu acho que é por causa da Rússia, não é? Exatamente, eu acho que aqui o que se coloca é a questão do coletivo em si, não é? De uma ameaça que vem de fora para a nossa bolha da União Europeia. E nisso terá a ser assim utilizado de alguma maneira como um motivo de pressão, pode-se dizer assim, pelos líderes políticos, para que nós estejamos preparados para uma eventual participação. Tanto que no texto nós citamos vários responsáveis, sobretudo mais ligados à área da defesa, da Alemanha, da França, que vem soltando frases, vem soltando provocações, pode-se considerar assim, para que tenhamos que estar preparados para passar também por sacrifícios para justificar económicos. opções políticas. Exatamente, passar por sacrifícios económicos, desviando verbas que antes eram da educação e da saúde, por exemplo, para armamentos, toda essa reivindicação de que a NATO tem que passar, os países europeus têm que contribuir muito mais para o orçamento da NATO, ou até para que os nossos filhos, que é como eles invocam sempre, os nossos filhos e filhas participem de conflitos armados. Portanto, sim, parece mais próxima, né? Fazem-nos parecer mais próxima. Luciana, vocês começam por recordar o cemitério de Arlington, em Washington, porventura o cemitério militar mais conhecido do mundo, onde estão sepultadas centenas de milhares de soldados. A morte precisa de ser glorificada para que alguém esteja disposto a entregar a vida em nome de uma comunidade de que estamos a falar, seja um país, uma religião. Pois, isto é uma questão importante, porque historicamente o discurso ligado à guerra é um discurso de glória, não é? É um discurso heroico. Nós, quando celebramos como monumentos, guerra, não é? Claro. Sim, celebramos os caídos, os heróis, como se o facto de terem morrido na guerra atribuísse um sentido, digamos assim, à sua morte. Nenhum monumento é dedicado aos caídos num conflito bélico sem sentido. Ou seja, há sempre um sentido e é sempre uma causa nobre, que é assim que nós podemos justificar essas mortes. Eu lembrei-me de trazer uma frase do espanhol António Monegal, numa entrevista que fizemos no Expresso, na revista, o ano passado, em que ele diz que a guerra verga-se com facilidade ao discurso épico. Ou seja, senão andávamos em doidos. Claro. Basicamente não era justificável. Guerras sem sentido não são capazes de convencer ninguém. Não é? Exato. Portanto, dar a vida pela pátria ou em nome de um ideal soberano ou religioso assenta sempre numa narrativa prévia que é inoculada culturalmente e que está presente na cultura, porque, como ele diz, todas as guerras começam na linguagem. E neste momento a narrativa bélica está a ocupar o primeiro plano, ou seja, os líderes militares, como diz a Cristiana, e políticos europeus estão a desenvolver uma narrativa que encaixa de novo a guerra no futuro próximo, e é assim que tudo começa. Cristiana, nós há pouco estávamos a falar sobre isso, sobre este debate estar de certa forma a ser alimentado, estavas a referir isso por governos ocidentais, estão a preparar as opiniões públicas para as ameaças exteriores, querer justificar as opções políticas. Sim, parece que sim, e o que é também referendado, digamos assim, pelo próprio posicionamento geográfico de alguns desses países, não é? Nós vemos, por exemplo, e uma das entrevistadas que nos ajudou a pensar esse trabalho, debater connosco esses temas, foi Helena Carreiras, que foi ex-ministra de Defesa do governo socialista e hoje é recém-possada reitora do SCTE, e é uma especialista, uma investigadora na área militar. Ela nos chama a atenção, por exemplo, para a questão do contexto. O contexto é tudo, né? O contexto explica a urgência
e muitos desses países estão a preparar as suas opiniões públicas para uma hipotética ameaça exterior, hipotética ou concreta, né? Mas até agora hipotética, que seria, por exemplo, o avanço da Rússia sobre os países nórdicos e os países bálticos. E há opiniões públicas que estão mais disponíveis para ir para a guerra e outras que, pelo contrário, o que querem é evitar a guerra, não é? E isso também está, parece transparecer do próprio posicionamento geográfico desses países, ou seja, Portugal, Espanha, Itália, são países que têm um nível de adesão ao ideal de entregar a vida pela pátria mais baixo, por exemplo, do que Turquia, Suécia, aqueles Noruega, Finlândia, sobretudo. Exatamente. Portanto, esse debate é alimentado também pelo contexto de cada país, não é? Luciana, olhando para as gerações envolvidas neste dilema, já restam muito poucos dos que viveram na Segunda Grande Guerra, aquilo que claramente toda a gente na Europa sentiu e teve que tomar uma opção. São os que viveram em paz, ou seja, esta geração que hoje exerce o poder, que está a tentar convencer as gerações futuras que podem ter que ir para a guerra. É isso que está a acontecer. Sim, eu acho que neste momento a maior parte dos europeus, não diria dos americanos, só conhece a paz, não é? Pessoas de 40, 50, 60 anos viveram em paz. Mesmo 70. Viveram em paz. E, portanto, mas todos sabemos que a memória da Europa está marcada a ferro e fogo por dois conflitos totais que houveram no continente. Portanto, sim, quem não viveu a guerra pode cair na armadilha de achar que é um mal necessário. Mas quem a viveu, e não faltam testemunhos disso na Europa e no resto do mundo, sabe que é um mal absoluto que deve ser evitado. E aí há, de facto, um conflito geracional. O Viriato Sormanho Marques, o filósofo, no nosso trabalho, diz que nós só não batemos o pé coletivamente e com grande veemência contra a possibilidade de uma guerra porque não sabemos o que isso é. Não sabemos o que isso é, não sabemos do que é que estamos a falar. E não sabemos, na verdade, porque há uma ausência de conhecimento histórico, ou seja, não queremos saber. Ele também avisa, e eu penso que com alguma razão, que ao contrário dos conflitos anteriores, neste que poderia incluir, estamos a falar de algo bastante contraditório, que é uma guerra entre potências nucleares, não é? E uma guerra em que basta usar uma única arma para acabar com uma civilização, parafraseando o que o Donald Trump disse o outro dia sobre o Irão. Sim, mas esta guerra está latente já, está a acontecer na Ucrânia, no Irão, na Palestina, no Líbano, no Sudão, em tantos outros sítios. Passa a ter contornos de perigo civilizacional quando ameaça o Ocidente. Eu acho que não só... há já, quando olhamos para a África, para o Sudão, uma guerra que ligamos pouco e mata como... O fator geográfico, como diz a Cristiana, é muito forte, não é? As guerras do continente e que estão próximas da Europa, nomeadamente as do Médio Oriente e a da Ucrânia, dizem-nos mais, está estudado, do que as africanas. E enquanto no Sudão está a acontecer também um massacre horroroso, nós estamos obviamente virados para estas outras guerras que estão à nossa porta. Mas este conflito, sim, mas este conjunto, digamos, de conflitos simultâneos mostra que estamos, como diz o Sormanho Marques, no momento mais perigoso nas nossas vidas. Porque isso, a guerra já cá está, não é? A Europa financia a Ucrânia para defender, para fazer a guerra em nome dos valores ocidentais, ao mesmo tempo é chamada, nega-se, mas é chamada a intervir numa guerra que não escolheu nem decidiu contra o Irão e ainda por cima iniciada pelo país que a Europa sempre teve como farol civilizacional, que são os Estados Unidos. E que agora é quase um adversário, não é? E que agora é quase um adversário, ele se virou contra este aliado que era a Europa. E esta guerra está umbilicalmente ligada à outra, que é a da destruição de Gaza, não é? À qual nós, Europa, assistimos sem mexer o músculo, por uma questão de, provavelmente, de culpabilidade histórica face ao aconteceu na Segunda Guerra. Face ao significado de Israel. A Alemanha é um dos principais parceiros de Israel, exatamente por esse sentimento de culpa. Exatamente. Nós não tivemos, e a Alemanha não teve, mas a Europa também não teve, o resto da Europa também não teve, tirando exceções como a Espanha, por exemplo, a capacidade de condenar frontalmente o extermínio em massa que Israel está
e ainda estava e ainda está a perpetrar. Em Gaza, Cisjordânia. Sim, e em Cisjordânia, agora também claro que sim, no Líbano. No sul do Líbano. Sim. Há, portanto, uma conexão entre estes conflitos e um quadro que eu penso que a Europa se demite de intervir, mas não rejeita totalmente a ideia de guerra, está numa posição ambígua, e ao mesmo tempo há líderes políticos e militares que admitem que tal possa acontecer, e a prova disso é o investimento gigante que a Alemanha está a fazer em rearmamento e em defesa contra todos os acordos feitos no pós-guerra. E vai ficar com o maior exército Sim. da Europa. E alterou a Constituição para esse efeito. Exatamente. E só de imaginar que, por exemplo, a extrema-direita não está muito longe de chegar ao poder também na Alemanha. Lá chegaremos, veremos onde vamos parar. Cristiana, eu já volto a ti, Luciana. Vou agora conversar um pouco com a Cristiana. Há menos disposição de morrer pela pátria nos países com maior desenvolvimento económico e social? Eu não sei se podemos ser assim tão diretos nessa conclusão, não é? Porque se olharmos justamente para aquilo que estávamos a falar anteriormente, de países como a Suécia, a Noruega, a Finlândia, estarem disponíveis, a população, a opinião pública estar mais aberta e disponível a potencialmente entregar a vida pela pátria, participar num conflito armado, e são países de grande desenvolvimento econômico e social. Não sei se podemos fazer essa ligação assim tão direta. Eu justifico mais, invoco mais, sublinho mais a questão justamente de uma ameaça, a proximidade, a iminência de uma ameaça, do que propriamente a questão do desenvolvimento econômico e social. Embora as pesquisas que nós tenhamos consultados mostram, por exemplo, que mesmo os Estados Unidos, um país que se assume capaz de entrar em todos os conflitos, não é? A própria opinião pública não está ela disponível, para além da sua imensa capacidade militar, né? A opinião em geral, pública em geral, civil, disponível para participar em conflitos armados. E nesse momento, um dos grandes divisores da política americana é o movimento MAGA, não é? Não concorda com o envolvimento de Donald Trump. Mas os Estados Unidos são um país particular porque tem um exército profissional, e leva-me para uma pergunta sobre isso, que é: quando se recebe para matar e para morrer, não é? Quando há um salário, mesmo sendo exércitos nacionais, ainda permanece o conceito de morrer pela pátria, ou aí é mais forte a pertença a um grupo mais restrito, o batalhão, a companhia, o camarada de armas que está ali ao lado? Eu acho isso muito interessante, essa pergunta eu acho muito válida, né? Porque a pergunta fundamental, e que o trabalho, por exemplo, não chega lá, é quanto vale uma vida, não é? Porque essa questão do exército profissional, há um pagamento implícito. E quanto vale a entrega dessa vida, não é? Quanto vale monetariamente? Eu acho que é uma questão que nós temos que debater. Vale alguma coisa? Vale quanto? Vale tudo? Ela tem um valor não em guerra, mas quando estamos a falar de indemnizações, porque ela é atropelada, ou há um acidente, exatamente, ou um incêndio. Há cálculos que se fazem dos anos de vida, do trabalho, da formação. Percebe-se isso, né? Mas a intenção de dar a vida por um ideal abstrato, e embora concreto, também abstrato, de pátria, de defesa coletiva, isso tem valor? Vale quanto? Quem paga sou eu? É uma seguradora? É o Estado? Pronto, são assuntos muito complexos, concretos, que nós aqui não entramos. Mas, indo à sua pergunta, foi interessante falar com uma civil, que foi Helena Carreiras, e falar com um militar, que foi o general Pinto Ramalho, que já participou em guerras, e na guerra colonial, e é um comando. E os dois invocam a importância, e até vou usar uma palavra forte, a soberania da pertença ao grupo. E eu acho isso aqui muito fundamental e muito significativo. Ou seja, um elemento que está em guerra sente-se fazer parte de um grupo, quase como se fosse parte dele próprio, não é? Eu defendo o meu companheiro ombro a ombro, como ele vai me defender a mim. Isso quer dizer que a família continua a ser a razão que leva mais pessoas a estarem dispostas a dar a vida para salvar a dos outros? É a primeira resposta, e todos os países, mesmo aqueles que têm um nível mais alto de adesão à causa, digamos, militar, não é? A família é sempre a primeira causa. E aí nós podemos questionar quase que filosoficamente o que é que nós compreendemos por família, não é? O que é que nós compreendemos por pertença. Ela vai alargando. Exatamente. E eu aqui vou buscar um elemento que poderia parecer um bocadinho deslocado nesse trabalho, mas que eu acho que tem toda a pertinência, que foi o cirurgião responsável pelos transplantes
o Dr. José Fragata, que ele explica que o elemento biológico, não só o humano, o organismo biológico é vocacionado para defender a espécie, para perpetuar a espécie. E para perpetuar a espécie, ele tem que cumprir dois processos, digamos assim. Um é se autodefender, porque só se ele se mantiver vivo, ele vai poder perpetuar a espécie. E outro é se reproduzir. Para se reproduzir, ele também precisa estar vivo. Portanto, a questão da autodefesa no organismo biológico é intrínseca, é atávica, e eu acho isso muito interessante, porque depois nós temos a noção do que é família. Família é aquele que é como eu, não é? Portanto, esse conceito transparece de todo o trabalho e a resposta é sim. Os exércitos treinam as pessoas para matar e preparam-nos para aceitar a morte, se não a deles, a dos camaradas de armas, Luciana? Eu penso que idealmente sim, ou digamos, como diz o general Pinto Ramalho no nosso trabalho, treinam a capacidade de sobrevivência dos soldados. Eles são treinados para sobreviver a todo custo. Sim, mas no entretanto a guerra mata e as pessoas morrem ali ao lado. Como é que as pessoas são preparadas para aceitar que alguém morreu a defender-nos e, portanto, nós também devemos morrer para defender outros? Sim, eu penso que isso faz parte do treino militar e que eles têm essa estrutura psicológica e mental que, no fundo, e toda uma preparação que os faz sentir que vão para um conflito para sobreviver e não para morrer. Mesmo que sobreviver implique matar. O que a Helena Carreiras nos diz, ela que é, como disse a Cristiana, socióloga militar, é que hoje em dia os exércitos europeus, e eu achei isto muito interessante no trabalho, estão habituados a participar sobretudo em missões de paz, missões de paz, é? É fantástico. Em missões de manutenção de paz, e portanto, obviamente que algumas são de muito risco, mas mesmo assim esta tem sido, segundo o que ela nos disse, um incentivo muito grande para as pessoas irem para as Forças Armadas e sim, são muito mais dissuasoras do que propriamente conflituosas, não é? Claro, mas isto foi motivador para angariar, digamos assim, pessoas que queiram estar nas Forças Armadas e fazer disso a sua vida, profissionais. Agora, há de facto uma mudança de mindset completa quando se passa de ser um exército de manutenção de paz para um exército em situação de guerra. Não é? Uma deslocação de objetivos, porque a Europa não vê isto há 80 anos, com a grande, obviamente, exceção dos Balcãs, e não esperava voltar a ver. José Gil diz sobre a guerra na morte, a morte na guerra, que a guerra dá isso, dá a legalização da morte, dá o direito, dá quase a obrigação de matar para nos salvarmos. Cristiana, se os exércitos serão cada vez mais máquinas e cada vez menos pessoas, chegaremos ao momento em que esta discussão já não se fará, já não haverá escolha de um ideal pelo qual damos a vida, mas um algoritmo que nos escolhe para morrer. Espero que não é? Espero que não. Espero que a humanidade não abra mão, não ceda a sua autonomia de decisão. Nós vimos muito recentemente um caso terrível, que foi o caso da Escola das Raparigas no Irão, em que um erro do algoritmo levou à morte de mais de uma centena de crianças, não é? Portanto, nós não podemos aceitar ceder o fator humano, mesmo que isso implique o fator humano ter que se envolver e até perder a vida, né? Portanto, eu não creio e espero que esse debate, primeiro, não deixe de ser feito e segundo... Ele está a ser feito, ainda muito recentemente o Pentágono despediu, rompeu um contrato com uma empresa de inteligência artificial, Anthropic, exatamente porque a Anthropic tem limites para a utilização da inteligência artificial e não permitia que o Pentágono utilizasse determinada inteligência artificial para matar indiscriminadamente. Paulo, mas eu acho até bastante importante e interessante ir buscar esse exemplo, porque o Dario Amodei, um dos fundadores da Anthropic, ele se recusou a assinar um contrato muito lucrativo com o Pentágono, justamente, e nós temos aqui esse debate público, porque depois temos a empresa do Sam Altman,
a OpenAI, que é justamente o oposto. Portanto, está o debate, disponível para exatamente, claro, o debate está na rua. Agora, vamos lá ver. Quem tem que ser chamado a decidir não são só os gestores, empresários. Quem tem que ser chamado a decidir é a opinião pública, porque em última instância, depois quem vai para a guerra não são essas pessoas, é a opinião mesmo pública. Que não vais para a guerra vem ter contigo. Exatamente. Portanto, eu acho que é por isso que nós estamos aqui a falar também, é por isso que nós escrevemos o texto, para que o debate esteja no local correto, que é na opinião pública. Para fecharmos a nossa conversa sobre morrer em grande escala por um ideal, mas também sobre uma pessoa morrer pela família ou arriscar morrer para salvar outro ser humano, na guerra, altruísmo e heroísmo, ou essas virtudes não se aplicam a quem se dispõe a matar para não morrer, Luciana? Bom, nós no trabalho fizemos a pergunta pelo altruísmo e tivemos respostas bastante diferentes dependendo do ângulo de quem responde. O cirurgião, por exemplo, José Fragata, fala do ato de doar um órgão como um gesto absolutamente altruísta. Tivemos outro médico, o oncologista Manuel Savério Marques, que também é filósofo, que disse o seguinte: vivemos numa atmosfera impregnada pelo narcisismo patológico. Hoje é mais fácil matar do que morrer, do que dar a vida. E depois desta visão, que é muito mais cética, tivemos a sorte de ouvir o jesuíta Manuel Cardoso, que dirige a Brotéria, e que por acaso se doutorou também em filosofia política, falar de como morrer, por exemplo, para as novas gerações, não é a única forma de dar a vida. Há outras formas de dar a vida, de ceder partes de vida, não é? Em nome dos ideais que defendemos. E ele sublinhou que a democracia é, para ele e para os que têm a idade dele, que está à volta dos 40 anos, a grande causa dos dias de hoje, e que a defesa da democracia significa não tanto morrer, como saber quando dizer não. Também pode ler na revista desta semana, na África Ocidental, concentram-se alguns dos lugares mais relevantes associados ao tráfico transatlântico de escravos, como São Jorge da Mina, Gorée, Anéo e Ajudá. Percorrer esta rota por terra ajuda-nos a distinguir a história da memória e os factos das emoções. Um ensaio do advogado e consultor de desenvolvimento internacional Tiago Matos Fernandes. Fade Amália tatuou Saramago no braço e é defensor da Ibéria. Entrevista a David Uclés, a nova sensação da literatura espanhola. O que começou como um escape rapidamente se tornou no mercado de luxo. Atualmente, completar o circuito das principais maratonas mundiais exige um investimento mínimo que ultrapassa os 9.000 euros, enquanto provas exclusivas em locais remotos atingem os 43.000 euros por pessoa. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.